Bom dia, paz do Senhor, tudo bom? Vamos para mais um momento de oração, para mais uma segunda-feira na presença do Pai, pedindo a Deus para que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos, repleta de boas novas, né? Vamos buscar essas boas novas porque já estamos com muitas más notícias. Então vamos buscar boas notícias na presença de Deus. Eu quero te pedir que abra seu entendimento para várias coisas, para que o Senhor ele venha abençoar a tua vida, para que ele venha alcançar o seu coração e para que ele venha te receber, né, nessa manhã. Porque a gente às vezes pensa que está agradando ao Pai, eu já passei por isso. Em breve vou dar esse testemunho aqui para vocês. Eu já passei por isso, achei que estava sendo agradável a Deus e não estava. Até que o Senhor me puxou as orelhas, me chamou a atenção e um dia a gente fala sobre isso. Mas hoje, antes da gente começar, vamos orar, vamos fazer uma breve oração para a gente dar início a esse momento de oração em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, por esta rica oportunidade de estarmos aqui, Senhor, a partir das 7 da manhã, todas as segundas, buscando a Ti e encorajando nossas amigas, nossos irmãos a Te buscarem também, Senhor, porque os dias são maus e se não estivermos, Senhor, colados em Ti, diante do Teu altar, diante dos Teus pés, Te buscando, Senhor, nós pereceremos. E Deus, em nome de Jesus, toma essa manhã nas Tuas mãos, toma cada pessoa aqui nas Tuas mãos, as que vão entrar, as que vão assistir depois. Tu sabes, Senhor, Tu sabes daqueles que precisam, daquelas que precisam ouvir a Tua palavra. E, Senhor, em nome de Jesus, faz a Tua obra, porque a Tua palavra nos diz que a Sua palavra não volta vazia. Então eu creio que ao lançarmos essa palavra, ao lançarmos essa semente, ela não vai voltar vazia, ela vai encontrar a terra fértil e vai fazer aquilo que lhe apraz. Muito obrigada por este momento. Abençoa esse momento. No nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Bom dia! Bom dia! Bom dia, meninas! Bom dia, Janine! Bom dia, Patrícia! Bom dia! Hoje a gente vai falar rapidamente sobre oportunidade. O Senhor tocou no meu coração para falar sobre oportunidade. E eu queria pedir a você que abrisse sua Bíblia em Efésios 5,16. Efésios 5,16, que diz assim: aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveitando cada oportunidade, porque os dias são maus. E aí, mais abaixo, vai dizer como a gente aproveitar essas oportunidades, a cada oportunidade. E aí ele diz assim, o texto, a Bíblia mesmo se explica, né? A própria Bíblia diz assim, deixai no 18, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas deixai-vos encher do Espírito. Deixai-vos encher do Espírito. Como que eu me encho do Espírito Santo, Vanessa? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor e diariamente dando graças por tudo a Deus o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e, olha aí mais uma dica, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. É assim que nós aproveitamos cada oportunidade para nos encher do Espírito Santo. E aí, eu quero dar 2 exemplos de pessoas, né, apenas 2. Nós temos aí durante a Bíblia toda, no Evangelho, nós temos várias pessoas que aproveitaram as oportunidades que tiveram para se encher do Espírito,
para receber do Espírito, para estar próximo de Cristo, tá? E nós vamos falar de duas pessoas que me chamaram a atenção. Uma delas foi o jovem rico, que se encontra lá em Lucas 18, 22. Todo mundo, né, todos que são cristãos já conhecem essa história. Havia um jovem rico que, ao ver Jesus, ele perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou: obedeça aos mandamentos. Ele: mas isso eu já faço. Ele: então te falta uma coisa. Deixa seus bens e me siga. E ali aquele jovem se entristeceu e ele não aceitou ele não aproveitou essa oportunidade de se tornar um apóstolo de Jesus, né? Um seguidor de Jesus. Os discípulos eles já haviam sido escolhidos, mas ele poderia ter sido um apóstolo de Jesus, né? A religiosidade dele falou mais alto. Por que a religiosidade? Porque ele era um homem religioso, ele seguia, obedecia os mandamentos de Deus, tá bom? E uma outra pessoa, um outro exemplo, né? Judas, está lá em Lucas 22, versículo 6, ele ficou, depois de ele tratar ali qual seria o valor da traição, ele ficou aguardando a oportunidade de entregar a Jesus. E aí a pergunta de hoje: quem somos nós nesses dois exemplos? Somos os religiosos, né, que apenas querem obedecer às leis, mas que não querem ter uma intimidade maior com Jesus, porque se aquele jovem rico ele seguisse Jesus, ele ia ter intimidade com ele, como os discípulos o tinham, né? Os discípulos andavam com ele, ouviam dele, viam ele passar algumas situações, ouviam mais de perto alguns ensinamentos, muito melhor do que estar na multidão, seria ser um apóstolo dele, né? E Judas, quais de nós estamos parecidos com Judas nessa situação aqui, nesses dois exemplos, né? Que fica aguardando uma oportunidade para entregar Jesus. Como assim, Vanessa, entregar Jesus? Abandonar, entregar a própria sorte. Entregar, a gente pode falar tantas coisas, né? Trair a Jesus, né? Com o pecado, ao invés de obedecer, a gente está ali traindo ele, fazendo tudo ao contrário daquilo que ele ensina. Quem somos nós nesse grande exemplo aqui de hoje? Somos aquelas que aproveitam a oportunidade para estarmos cada vez mais próximas de Cristo, né? Nos tornando apóstolos, subindo de nível, como tem se falado muito aí hoje, né? Não somente ser da multidão. Eu já dei uma palavra aqui sobre isso, né? Você não é mais um na multidão. Você tem um propósito específico. Esse jovem rico foi convidado para um propósito específico, mas ele não aceitou. Ele preferiu estar com o pé firme no chão, com os olhares atentos às suas coisas, às suas riquezas, né? Nessa terra, não quis olhar para o alto, não quis andar olhando para o alto, não quis andar com Jesus, ter intimidade com Jesus, subir de nível, ele não quis. Ele preferiu as coisas dessa terra, né? E achar que aproveitando ali, obedecendo os mandamentos, ele estaria conseguindo alguma coisa. Mas Jesus ele é bem específico, não adianta só me obedecer os mandamentos. Precisamos ter um relacionamento. Jesus ele chama esse jovem rico para um relacionamento e ele rejeita, né? E Judas, ele abandona Jesus, ele larga Jesus, ele trai Jesus. O que nós podemos aplicar hoje é quando nós escolhemos desobedecê-lo, quando nós escolhemos ao outro lado. Só existem dois caminhos, queridas: Jesus e o mal, e o diabo. Se eu não estou com Jesus, eu estou com o mal, com o diabo. Infelizmente, a palavra de Deus ela é clara e objetiva a esse ponto. Só existem dois caminhos, um que leva a Deus, que é Jesus, só por ele nós chegaremos a Deus, e o outro é o caminho do mal, né? É o caminho, né, que leva
a Satanás. Então, em qual oportunidade dessas de hoje nós vamos nos agarrar? A Bíblia fala, aproveitando, Efésios 5,16, aproveitando em tudo, cada oportunidade, porque os dias são maus. Devemos nos encher do Espírito, porque esse dia mau, ele chega. E Cristo, ele está voltando. Quando ele vier buscar a igreja, ele vai vir buscar aqueles que têm o Espírito, né? Fazendo uma semelhança lá com as 10 virgens, ele só deixou entrar aquelas que tinham o Espírito, o azeite. Fala da unção, fala do Espírito. Amém? Então, qual de nós somos? Então, para buscar intimidade, eu quero falar só um pouquinho da intimidade. O que é ter intimidade com Jesus? Quando nós orarmos a Deus, o que nós temos que falar? Como nós devemos orar? Porque a Bíblia vai dizer que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Bom dia, Mônica. Bom dia, querida. Tudo bem? A paz. Nós buscamos para os nossos próprios deleites. Então, o que eu tenho que fazer? Vanessa, como eu devo orar? Aí Jesus mesmo ele ensina que quando você for orar, você entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto. Não use de vãs repetições, porque eu sei o que vocês precisam. Devemos clamar uns pelos outros, umas pelas outras? Sim, devemos, faremos isso daqui a pouco. Mas como orar? Porque às vezes a gente está achando que está sendo atendida e não está. Achamos que estamos sendo ouvidas e não estamos. A Bíblia vai dizer que se nós obedecemos, Ele nos ouve. Se nós não obedecermos, Ele não nos ouvirá. Porém, também tem uma outra coisa. Eu preciso entrar no meu quarto, fechar a porta e falar com o meu pai. E quando eu estiver dentro do meu quarto, o que eu falo, Vanessa? Eu vou fazer uma pequena semelhança aqui, uma pequena comparação ao casamento. Quando nós entramos no quarto com os nossos esposos, o que nós fazemos? A gente fica falando de alguém? A gente mostra uma pessoa nua para ele, uma outra mulher nua para ele? Não, a gente se mostra. Nós nos despimos, né? Ficamos ali íntimos um do outro, sem vergonha um do outro, porque ele é o nosso marido, ele nos conhece, ele já está íntimo de nós. Nos casamos para nos tornarmos íntimas dele, né? Sem qualquer capa, sem capa, né? Sem a gente simular ser uma outra coisa. Não dá pra gente simular, né? Desculpa aqui as meninas, vou falar um pouquinho abertamente. Nós mulheres usamos o sutiã de bojo, mas não tem bojo certo quando a gente entra pro nosso quarto. A gente pode colocar uma cinta para ficar com a cinturinha fina para quem nos olha aí fora, mas dentro do nosso quarto não tem cinta certa. Vanessa, o que você está dizendo? Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que camufla as suas transgressões, os seus pecados, esse não alcança misericórdia. Mas aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então, o que eu faço quando eu entro no meu quarto? Eu me dispo, eu vou me despir para o Senhor. Eu vou ficar completamente nua para Ele. Né? Mas nua no corpo físico, não. Nua sem tentar camuflar nada, sem tentar esconder nada dele. Senhor, eu fiz isso, eu pequei, eu falei, eu dei falso testemunho, eu senti medo. Tudo que você precisar falar, fale a Ele no teu quarto. Por quê? Porque Ele está lá. E Ele te recompensará. E Ele apagará as suas transgressões. E Ele vai te dar misericórdia. Em Hebreus 4,16 diz assim, é o último texto que eu vou ler. Hebreus 4,16 diz assim. Hebreus, eu salvei aqui, eu guardei. Hebreus 4,16 diz assim. Portanto, acheguemo-nos nele com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos
misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento da necessidade. Que poder é esse? É o Espírito Santo. Esse é o poder. Então eu tenho que chegar com confiança no trono da graça, sabendo que Jesus ele está lá me esperando, que o Pai está lá no secreto me esperando para me ouvir, tá? Isso é confiança. O véu do templo foi rasgado. Você tem livre acesso. Então vai com confiança, levanta essa cabeça, errou, pede perdão, mas vai com confiança sabendo que ele vai estar te ouvindo. Amém? Para que recebamos a misericórdia. E aí, para que receba a misericórdia? Se eu junto lá com Provérbios 28:13, eu sei que eu tenho que confessar pecado. Eu sei que eu tenho que confessar pecado. Provérbios 28:13 diz isso. Então, para eu receber essa misericórdia que está aqui em Hebreus, eu tenho que confessar. Eu tenho que me despir diante do Senhor. Amém? Então, aqui, hoje, não é esse momento. Hoje, nesse momento, nós vamos orar por aqueles que estão carentes de alguma necessidade, aqueles que estão carecendo de cura, aqueles que estão carecendo de fortalecimento espiritual, aqueles que estão carecendo de alguma necessidade física ou espiritual. Mas quando você entrar no teu quarto, querida, fecha a tua porta e se despa. Tire sua roupa. Tire suas vestes, tire suas capas, em nome de Jesus. Não tente camuflar os seus pecados, não adianta, eu vou ser bem clara aqui. Eu acho que, para que todas me entendam. Não adianta chegar diante do Senhor e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus. Porque Adão e Eva, Caim e Abel e tantos outros tiveram oportunidade de confessar os seus pecados, mas não confessaram, né? Adão e Eva, um jogou a culpa pro outro, Caim falou que eu não sou guardião do meu irmão, mas para todos eles, Deus perguntou, o que foi que fizeste? E ele pergunta isso pra gente todos os dias, me perguntou uma vez, eu sempre falo isso nas mulheres lá na EBD, um belo dia, uma bela noite, eu estava orando ao Senhor e falei, Senhor, aquela oração rápida porque você está com sono, cansada do dia a dia. Outra coisa, se você sempre sabe que você vai ficar cansada no final do dia, não deixe o seu momento com Deus para o final do dia. Faça isso de manhã. O véu do templo está rasgado, você pode fazer isso a qualquer momento, só não pode fazer cansada, né? A gente não pode se deitar lá com o marido, lá de qualquer jeito, toda cansada, e ai, tá bom assim mesmo. Não, não tá. Tá bom? Fica a dica aí. Então, se você tá cansada, começa a aproveitar outras oportunidades. Você tem mais vigor de dia? Então faça isso antes de começar a sua rotina diária. Amém? Então vamos lá. E eu, ajoelhada, orei ao Senhor, Senhor, em nome de Jesus, perdoa meus pecados, toma esse dia nas tuas mãos. Nananã. E aí o Senhor me perguntou, que pecados? Aí eu, ai. E daí eu fiquei ali pensando, falei, eita, essa oração vai demorar mais um pouquinho. E aí comecei a me lembrar do que eu havia feito durante o dia e que pudesse ter desagradado ao meu Deus, ao meu Pai. E ali fui confessando os meus pecados e depois sim eu fui dormir, tá? Para que a gente não ouça lá naquele grande dia, aparta-te de mim, maldita, porque eu não te conheço. Claro que não conhece. Todas as vezes que entrava na minha presença, estava sempre vestida, camuflando transgressão. Então que a gente confesse tudo aquilo que a gente sabe que de acordo com a lei a gente ofendeu a pessoa de Deus, tá? Porque o pecado é ofensa para Deus. Jesus ele veio para desfazer essas ofensas, nós somos justificadas, mas precisamos ainda pedir perdão pelos nossos pecados, tá bom? Porque ainda somos pecadoras. Somos pecadoras justificadas, porém pecadoras. Amém, queridas? Então, por que essa palavra? Porque às vezes a gente vive a vida toda pedindo, orando, buscando, estando na presença de Deus, mas camuflando o pecado. E aí a gente não vai alcançar a misericórdia, e a gente não alcança os céus, nossas orações não são ouvidas, e a gente vive uma vida rasa, né, espiritualmente. Amém? Então, muito obrigada pela paciência. Eu sei que às vezes eu falo um pouco, mas eu precisava trazer essa palavra, precisava, até porque pra gente orar, a gente precisa saber como orar, né?
senão os discípulos não perguntariam e Jesus não explicaria como orar. Se fosse algo tão pessoal, particular, cada um faz do seu jeito, não é assim. A palavra de Deus, ela nos ensina como orar. Cristo nos ensina como orar. E a palavra toda, ela nos ensina como alcançar aquilo que nós pedimos. Até porque tudo que a gente precisa, ele já sabe. A Bíblia fala que um pai, ele sabe tudo que o seu filho necessita. Tá bom? Então, que alcancemos misericórdia. Se largue, se lance, fique despida na presença do Senhor quando você estiver com Ele. Você e Ele, tá? Não vai fazer isso na frente de ninguém, nem do marido, né? Faça isso você e Ele. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala ao teu Pai que está em secreto, tá bom? Algum pedido de oração? Eu vou orar por vocês que estão aí, Patrícia, Janine, Mônica, né? E ainda, o Senhor está falando aqui, ainda existem doenças que são provenientes de pecados não confessados, tá? A palavra de Deus vai dizer, se não me engano, Tiago, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Aí você vai precisar da pessoa do Espírito Santo para te direcionar. Se alguma doença que você tá vivendo, alguma doença que está te acometendo é proveniente de pecado ou não, tá bom? Então peça auxílio ao Espírito Santo de Deus, que ele vai te auxiliar. Ele vai te dar essa direção, amém? Então vamos orar, entregue ao Senhor. Eu tenho aqui alguns pedidos de oração. 2 pessoas, né, da nossa igreja estão acometidas dessa doença e nós vamos orar por elas também, tá bom? Vamos orar? Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai querido, Pai amado, na Tua santa presença, nós aqui nos encontramos, Senhor. Até porque, Deus, eu sempre digo isso e de fato é verdade. Não podemos fugir da Tua presença, Senhor. Não podemos fugir. Se subirmos aos céus, ali Tu estarás. Se descermos ao mais profundo abismo, Tu também estarás ali. E Tu estás aqui, Senhor, comigo, aqui no Rio de Janeiro. Estás com a Janine em Minas, estás com a Patrícia em São Paulo, está com a Mônica, Senhor, também aqui no Rio. E está com essas pessoas, Senhor, que vão ouvir essa oração logo mais. Ó Pai, em qualquer lugar deste mundo, o Senhor está. Mas por que, Senhor, às vezes passamos por tantas dificuldades? Senhor, o Senhor não nos privou de passar por dificuldades, mas o Senhor nos garantiu que o Senhor estaria conosco em todas essas dificuldades. E isso nos basta, Pai. Isso nos basta, estarmos contigo, saber que estás conosco, Pai. É, Senhor, um alívio, é, Senhor, um refúgio, é, Senhor, uma alegria imensa, Pai, em meio às tribulações, é uma alegria em meio às provações. Ó Deus, em nome de Jesus, até porque, Senhor, quando nós não estivermos mais nessa terra, nós queremos e sabemos que estaremos contigo no paraíso. Pai, em nome de Jesus. Eis aqui, Senhor, minhas amigas que já estão aqui nesse momento nas Tuas mãos. Eu te entrego Patrícia nas Tuas mãos. Seja com ela, Pai. Esteja com ela na sua casa. Toma a filhinha dela nas Tuas mãos. Toma seus familiares. Toma, Senhor, todas as dificuldades que a Tua filha enfrenta, Pai. Que ela esteja, Senhor, ligada em Ti. Que ela seja cheia do Teu Espírito, para que Teu Espírito, Senhor, a direcione, a dê, Senhor, a sabedoria, que ela venha ser cheia do Teu Espírito, como lemos na Tua palavra nessa manhã. Ó Pai, que ela venha se encher de Ti, para que não haja, Senhor, mais nada faltando na vida dela, Senhor, porque é o Senhor quem preenche o nosso ser, é o Senhor quem nos direciona, é o Senhor quem nos mostra o caminho certo, é o Teu Espírito, ó Deus, e de acordo com a Tua palavra também, Senhor, é a luz para o nosso caminho, ó Deus, em nome de Jesus. Toma, Patrícia, nas Tuas mãos e sua filha, Senhor, os seus problemas, os seus sonhos, toma tudo nas Tuas mãos, Pai. Toma a Janine também nas Tuas mãos, nós te entregamos esta mulher, ó Deus, que tem buscado em Ti o socorro. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa, esteja com ela, Senhor, em todos os seus momentos. Senhor, realiza os desejos do coração da Tua filha e fortalece ela de acordo com o Teu Espírito, fortalece ela na Tua palavra, fortalece ela e firma ela na Tua
presença, Pai, para que ela não venha mais, Senhor, tropeçar, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, precisamos estar firmes, Senhor, de pé diante da tua presença. Então fortalece a tua filha nesta manhã, Pai. Toma também, Senhor, no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. A Mônica, meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a Mônica, Pai. Esteja com ela nesta casa. Entra na casa dela, Senhor, e coloca tudo, se porventura tiver algo fora do lugar, coloca tudo no lugar, Pai. Se mostra a ela, Pai, como um verdadeiro, Senhor, ó Deus, o dono dela, como um verdadeiro dono da casa dela, Senhor, porque nós temos essa posição, Senhor, de donas de casa, mas, Senhor, se mostra a ela nesta manhã como dono da casa da Mônica e coloca tudo aquilo, Senhor, que se porventura estiver fora do lugar, no lugar. Coisas que às vezes a Mônica nem percebeu, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus. Mas coloca no lugar, Pai. Em nome de Jesus. É aquilo que estiver escondido, Pai. É aquilo que estiver, Senhor, por detrás de alguma coisa, Senhor. E que a tua filha ainda não tenha visto. Que a visão dela ainda não tenha sido aberta nesse sentido. Abre a visão espiritual dela, Pai. Mostra, traz a luz. Ó Pai, tira das trevas, porque a tua palavra diz, Senhor, que não há nada que fique encoberto, que a luz não tenha sido trazida para a revelação. Ó Pai, em nome de Jesus, se mostra a tua filha, Deus, nesta manhã, nesta semana, a partir de hoje, como dono da casa dela, Pai. Entra nessa casa e toma a casa, Senhor. Fica à vontade na vida da Mônica. Pai, no mais, queremos te pedir por essa pessoa que vai te ouvir, que vai ouvir a tua palavra, Senhor, nesta manhã, ou de acordo com esta semana, Pai. Quando essa pessoa ouvir, Pai, que ela venha, Senhor, aproveitar as oportunidades que o Senhor a dá. Ó Deus, a oportunidade de estar mais íntima de Ti, mais íntimo do Senhor, de ser Teu apóstolo, de ser Teu seguidor, de ter intimidade e relacionamento contigo. Que não venha aproveitar a oportunidade, Senhor. Que nós não venhamos aproveitar a oportunidade de Te entregar, de Te negar, de Te trair, Senhor. Ao contrário, que venhamos aproveitar a oportunidade. E que oportunidade é essa nossa vida? Cada minuto que nós temos vivos, Senhor, é uma oportunidade de estarmos cada vez mais próximos de Ti. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que possamos aproveitar essa oportunidade de cada dia, cada minuto, nos aproximar mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toma cada pessoa que vai assistir, que vai ouvir essa oração nas Tuas mãos. E, Senhor, te pedimos pelos nossos queridos que estão acometidos dessa doença do Covid. Toma, Senhor, o Cristiano, o presbítero Cristiano da minha igreja nas Tuas mãos, a sua esposa Cristiane. Toma a minha amiga Cristiane de Resende nas Tuas mãos, Valença, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Pai, em nome de Jesus, toma também, Senhor, a Fernanda da minha igreja. E, Senhor, estas pessoas, Senhor, que estão aqui ouvindo agora essa oração, se porventura lembrar de alguém acometido dessa doença, que o Senhor venha curá-la. Sopra, Senhor, o Teu Espírito nos pulmões dessa pessoa que está acometida dessa e de qualquer outra doença, Pai. Limpa-nos, Senhor, para que sejamos curados, para que adoremos a Ti, Senhor, com o nosso corpo físico, Senhor, repleto do Teu Espírito, cheio do Teu Espírito, para que nosso corpo esteja são na Tua presença, Pai, até o dia da Tua vinda. E se aprouver ao Senhor nos recolher, que o Senhor venha nos recolher, Senhor, perfeitos, sarados, sadios de dentro, Senhor, por dentro, Pai, para que possamos estar contigo no paraíso, Senhor. E conforta as famílias que já perderam os seus, que já tiveram alguns, Senhor, algum parente, algum querido, Senhor, sido levado para Ti, Deus, em nome de Jesus. Que Teu Espírito venha consolar os corações e que a Tua palavra não venha se perder nesta casa, que a Tua palavra, que essa casa esteja firmada na rocha, no nome santo de Jesus, Pai. Nós Te entregamos essa manhã, essa semana nas Tuas mãos, essa oração que Te fazemos, nós Te entregamos as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, que a cada dia nós possamos nos despir ao Senhor, Senhor, na nossa intimidade, para que o Senhor venha, de fato, Senhor, conhecer-nos, Pai. Ó Deus, não que o Senhor não nos conheça, mas porque nós estamos confessando a Ti tudo aquilo que somos, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor venha tratar, para que o Senhor venha nos curar e nos transformar. No nome santo de Jesus.
Amém e amém, Jesus. Amém, querida. Fique com essa palavra, que você tenha uma semana abençoada na presença de Jesus. Amém?